a morte de Allan Kardec, segundo a Revista Espírita. Durante 12 anos, Allan Kardec publicou uma revista mensal, uma revista que ele vai intitular de Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, que se propunha a estudar o Espiritismo. Mês a mês, ele publicava essa revista, tinham seus assinantes, onde ele falava de Espiritismo, publicava artigos, muitos deles viriam a fazer parte das obras básicas. E uma curiosidade que eu quero compartilhar com vocês neste vídeo. Allan Kardec faleceu no dia 31 de março de 1869. A edição de abril já estava preparada da revista. Imaginemos, estamos falando do século XIX. Nos dias de hoje já estaria preparada a edição do mês seguinte. E é claro que a edição de abril não fala nada da morte de Kardec. Agora, na edição de maio, um mês depois, é noticiado. E lendo a Revista Espírita de maio de 1869, eu achei tão interessante e resolvi compartilhar com vocês algumas curiosidades. Então, de 1º de janeiro de 1858, quando foi lançada a primeira edição da revista, até o mês de abril de 1869, a Revista Espírita, por 12 anos, foi feita por Allan Kardec, organizada, editada. O mês de abril já estava pronto. E é claro que o mês de maio foi feito por outras pessoas que tiveram que assumir. E aqui, gente, vamos lá. Eu quero compartilhar algumas curiosidades. Revista Espírita, ano 12, maio de 1869, número 5, o mês 5. Aos assinantes da revista. E aí a revista, ela começa com uma biografia do senhor Allan Kardec. Como se precisasse de uma biografia. Quem lia a Revista Espírita, os seus assinantes, conheciam Allan Kardec. Mas tem aqui essa biografia. É ainda sob o golpe de dor profunda que nos causou a prematura partida do venerável fundador da doutrina espírita, que nos entregamos a uma tarefa simples e fácil para as suas mãos sábias e experientes, mas cujo peso e gravidade nos esmagariam, se não contássemos com o auxílio eficaz dos espíritos bons e com a indulgência dos nossos leitores. Quem, dentre nós, poderia, sem ser taxado de presunçoso, vangloriar-se de possuir o espírito de método e organização de que se mostram iluminados todos os trabalhos do Mestre? E aqui, ele vai comentando que ousadia tentarmos fazer algo parecido com o que Allan Kardec faz, mas graças ao auxílio do plano espiritual, podemos fazer, vamos tentar fazer. E começa a edição com uma pequena biografia, vai falar do seu nascimento, a 3 de outubro de 1804, de uma família antiga que se distinguiu na magistratura e na advocacia. Ele, no entanto, não seguiu essas carreiras, foi educador. O nome verdadeiro de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele vai estudar com Pestalozzi, na Suíça. E, enfim, tem toda aqui uma mini biografia para abrir a revista, o que é muito interessante. Até chegar a falar dos seus prêmios, das academias que ele participava, das suas obras. Era membro de várias sociedades científicas, entre outras da Academia Real de Arras, que, em um concurso de 1831, premiou notável memória de sua autoria sobre a seguinte questão: qual o sistema de estudos mais de harmonia com as necessidades da época? E aí vai dizer que por volta de 1854, ele vai começar a estudar os fenômenos espirituais. E no final dessa pequena biografia, gente, diz assim: trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar a obra e o último a deixá-la. Allan Kardec era daqueles trabalhadores incansáveis, porque ele não trabalhava por dinheiro, ele trabalhava por um propósito superior, inspirado pelos espíritos de escola. Sempre o primeiro a começar. Allan Kardec sucumbiu a 31 de março de 1869,
quando se preparava para uma mudança de local, imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Diversas obras que ele estava quase a terminar, ou que aguardavam oportunidade para serem publicadas, virão provar um dia ainda mais a extensão e o poder das suas concepções. É muito interessante porque aqui são registros históricos de uma edição de maio de 1869. E, de fato, veio se descobrir muito material de Allan Kardec. Morreu conforme viveu, trabalhando. Sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração, que só podia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material. Consagrado, porém, inteiramente à sua obra, recusava-se a tudo que pudesse absorver um só que fosse de seus instantes, à custa das suas ocupações prediletas. Deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera. A lâmina gastou a bainha. Bainha é onde guarda a espada. De tanto guardar a espada, a lâmina vai gastando a bainha. Seu corpo se entorpecia e se recusava aos serviços que o espírito reclamava. Como se dissesse que seu espírito pedia por mais trabalho, seu corpo estava cansado. Enquanto este, o espírito, cada vez mais vivo, mais enérgico, mais fecundo. Isso acontece com muitas almas esforçadas que vão crescendo, evoluindo, o corpinho vai ficando alquebrado, cansado, mas o espírito, a alma, cada vez mais lúcido. Quantas pessoas de olhar cada vez mais lúcido, raciocínio penetrante, mas corpinho cansado, cada vez mais vivas, iluminadas, mas o corpo perece. Há pouco, enfim, aí vai comentar e no final diz assim: o homem não existe mais, repetimos. Entretanto, Allan Kardec é imortal e a sua memória, seus trabalhos, seu espírito estarão sempre com os que empunharem forte e vigor a bandeira que ele soube sempre fazer respeitada. Isso aqui é muito interessante, porque mesmo para um ateu, mesmo para alguém que não acredita em vida após vida, podemos pensar sim que Allan Kardec é imortal, uma vez que a sua obra, mais de um século depois, muito mais de um século, estamos aqui falando de Allan Kardec. Muito mais, mais de 150 anos depois, estamos aqui falando da sua morte. Ele não foi esquecido, pelo contrário, sementes espalhadas por todo o mundo, especialmente no Brasil, floresceram. Depois dessa belíssima pequena biografia, foi publicado na Revista Espírita alguns discursos que foram pronunciados junto ao túmulo. Essas pessoas, elas liam seus discursos, elas escreveram, não fizeram de improviso. O vice-presidente da Sociedade Espírita de Paris fez um discurso, está aqui publicado. Mas o discurso mais famoso do dia da morte do Kardec, do seu sepultamento, ele que foi enterrado no cemitério de Montmartre, e um ano depois, seus despojos mortais foram transferidos para o principal cemitério de Paris, o Père-Lachaise. O Espiritismo e a Ciência foi o discurso de Camille Flammarion, ou Flammarion, um célebre astrônomo que era também espírita, um jovem astrônomo, um gênio. É famoso o seu discurso, belíssimo, que eu poderia ler aqui na íntegra, repleto de detalhes. E nós vamos encontrar também um discurso do Sr. Alexandre Delanne, amigo pessoal do Allan Kardec. E ele faz um discurso em nome dos espíritas dos centros distantes. Belíssimos discursos. E aqui, gente, uma curiosidade. Os jornais da época noticiaram a morte do Allan Kardec, que era famosíssimo. O Hippolyte Léon Denis Rivaio era famoso, e o Sr. Allan Kardec, que era o pseudônimo do Hippolyte Léon Denis Rivaio, também muito famoso. Ficou mundialmente famoso. E aí, na Revista Espírita diz assim: Revista da Imprensa.
A maioria dos jornais noticiou a morte do Sr. Allan Kardec, e alguns deles, ao simples relato dos fatos, acrescentaram comentários sobre o seu caráter e os seus trabalhos que não caberiam aqui. Quando podia refutar vitoriosamente certas diatribes malsãs e mentirosas, o Sr. Allan Kardec sempre desdenhou de fazer algo, considerando o silêncio como a mais nobre e a melhor das respostas. Está comentando aqui que alguns jornais fizeram comentários, fizeram graças, diabrites, sátiras, falaram mal, brincadeiras malsãs da morte do Allan Kardec, do homem, dos espíritos. E que em vida Allan Kardec silenciava. Ele, quando precisava, era um excelente defensor, principalmente da causa, não dele. Ele não se defendia. Mas quando era a doutrina, quando eram outras pessoas, ele não pensava duas vezes. Brilhante articulista, escrevia com esmero. Allan Kardec, grande escritor, mas quando era para se defender, ele não precisava. O silêncio, considerando o silêncio como a mais nobre e a melhor das respostas. E a esse respeito, seguiremos seu exemplo. Não faremos comentários dos comentários ruins. Mas, se os gracejos sem consistência não nos inquietaram, ficamos, ao contrário, profundamente tocados pela justiça feita em um certo número de órgãos da imprensa, à memória de nosso saudoso presidente. Pedimos-lhes que recebam aqui, em nome da família e dos espíritas do mundo inteiro, os testemunhos de nossa profunda gratidão. E aí ele vai dizer que, por falta de espaço na revista, ele vai transcrever 2 artigos. Eu vou comentar aqui uns trechos. Do Jornal de Paris, datado do dia 3 de abril de 1869. Ele pegou um pedaço do trecho do jornal e transcreveu na revista. Por coincidências, hoje é o dia 3 de abril de 2023. E um trecho do jornal. Aquele que, por tanto tempo, figurou no mundo científico sob o pseudônimo Allan Kardec, tinha por nome Rivaio e faleceu aos 65 anos. Vimo-lo deitado num simples colchão, no meio daquela sala de sessões que ele presidia há tantos anos. Vimo-lo com um semblante calmo, como se extinguem os que a morte não surpreende, e que, tranquilos quanto ao resultado de uma vida honesta e laboriosamente preenchida, deixam como que um reflexo da pureza de sua alma no corpo que abandonam a matéria. E ele vai comentar algumas coisas muito interessantes de Allan Kardec, isso no Jornal de Paris, viu, pessoal? Que adianta contar os detalhes da morte, comenta o jornal. Que importa a maneira pela qual o instrumento se quebrou? E, por se consagrar uma linha a esses restos agora integrados no imenso movimento das moléculas, Allan Kardec morreu na sua hora. Com ele fechou-se o prólogo de uma religião vivaz, que, irradiando cada dia, logo terá iluminado a humanidade. Ninguém melhor que Allan Kardec poderia levar a bom termo esta obra de propaganda, a qual fora preciso sacrificar as longas vigílias que nutrem o espírito, a paciência que educa com o tempo, a abnegação que afronta a estultícia do presente, para só ver a radiação do futuro. E, de fato, Allan Kardec plantou sementes que germinam até hoje. E a matéria aqui se estende, fala da nova Constituição da Sociedade de Paris. Porque, pessoal, imagina Allan Kardec, posse do novo presidente, ele era o grande nome do espiritismo, o grande líder, e de repente ele morre, vítima de um aneurisma. Ele estava preparando as mudanças, encaixotando livros, cheio de planos. Ele não sabia que ia morrer. Quem sabe quando vai morrer, não sabemos. Ele deu mensagens muito rapidamente após sua morte, contando como foi, contando como ele estava. Espírito de escola, que não ficou perdido.
presente inteiro. Mas claro que na Terra ele estava com os planos, mudando de sede, mudando de local, novo endereço, mas o seu tempo na Terra acabou. Ele deixou um legado maravilhoso. Antes de fazer esse vídeo, eu reli a revista inteira. Alguns trechos eu anotei e claro que alguns acabam passando. Acabei de lembrar aqui um muito interessante, mas talvez não era para falar. Enfim, fica a curiosidade. Tem algumas coisas muito interessantes. Tem inclusive uma mensagem do próprio Allan Kardec na revista. Mas como que a revista termina? Tem uma mensagem assim: aos nossos correspondentes. A morte do Sr. Allan Kardec foi para a maioria de nossos correspondentes da França e do estrangeiro ocasião para numerosos testemunhos de simpatia para com a Sra. Allan Kardec. Ela se chamava Amélie Gabrielle Boudet. E de garantia de adesão aos princípios fundamentais do Espiritismo. Na impossibilidade material de responder a todos, seria impossível responder a todos, rogamos que recebam aqui a expressão dos sentimentos de reconhecimento da Sra. Allan Kardec. Persuadida de que não se poderiam realizar melhor os desejos daqueles que todos lamentamos, senão nos unindo no entendimento comum para a propagação de nossos princípios, a Sociedade de Paris sente-se feliz, nas dolorosas circunstâncias em que nos encontramos, em poder contar com o concurso ativo e eficaz de todos. Verá com viva satisfação o restabelecimento de relações regulares entre ela e os vários centros da província e do estrangeiro. O que aconteceu depois disso, gente? O que aconteceu depois disso é história. Uma curiosidade, outra curiosidade. Na revista de junho de 1869, a edição seguinte começa assim: aos assinantes da revista. Até hoje, a Revista Espírita foi essencialmente obra e criação do Sr. Allan Kardec, como, aliás, todas as obras doutrinárias que ele publicou. Quando a morte o surpreendeu, a multiplicidade de suas ocupações e a nova fase em que entrava o Espiritismo o faziam desejar a companhia de alguns colaboradores convictos, a fim de que a sua direção executassem trabalhos aos quais já não podia bastar-se sozinho. E olha só, procuraremos não nos afastar da via que ele nos traçou, mas pareceu-nos de nosso dever consagrar aos trabalhos do mestre, sob o título de Obras Póstumas, algumas páginas que ele guardou para si, se tivesse permanecido corporalmente entre nós. A abundância de documentos acumulados em seu gabinete de trabalho nos permitirá, durante muitos anos, publicar em cada número da revista, além das instruções que ele houver por bem nos dar como espírito, um desses interessantes artigos que sabia tão bem tornar compreensíveis a todos. Isso aqui é tão interessante. Aqui já mencionava a extensão dos documentos encontrados nos seus gabinetes. Muitos dessas cartas, textos, eles foram encontrados alguns anos atrás. Hoje existe uma equipe imensa de restauradores, da universidade, inclusive da Universidade Federal de Juiz de Fora, pessoas que estão lendo esses documentos, transcrevendo, digitalizando. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para quem quiser. É possível, gente, ler cartas de Allan Kardec, ver digitalizada a carta original, cartas que eram inéditas, cartas que ele conversou com Amélie Gabrielle Boudet, sua esposa, que ele conversou com outros amigos, enfim, alguns desses materiais e muitos que vão ser restaurados e publicados ao longo dos próximos anos, confirmando o que estava aqui na revista. Muita coisa se perdeu também. Então, esta é a morte de Allan Kardec, segundo a Revista Espírita. Recomendo a leitura, maio de 1869.
muitos detalhes, daria para fazer muitos vídeos citando cada um desses detalhes. O discurso do Camille Flammarion é incrível. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, isso vai me inspirar a fazer outros vídeos. Eu sei que esse tipo de vídeo não é um tipo de vídeo para a maioria. A maioria quer vídeos engraçadinhos, vídeos correndo. Esse aqui é um vídeo para quem quer estudar e pensar o Espiritismo. Se você chegou até o final do vídeo, deixa um comentário para eu saber que tem alguém assistindo até o final. Muito obrigado, até o próximo vídeo.